Gente, fomos para o segundo turno nas eleições presidenciáveis e aqui estou eu novamente para falar do assunto. Antes de mais nada, gostaria de desmistificar algumas coisas que alguns crentes, eu acredito que eles se confundem ao longo do caminho, lembrando que eu estou falando para o público cristão e normalmente para aqueles que estão aguardando a minha opinião. Não estou aqui para forçar você a fazer nenhuma escolha. Nós vivemos numa democracia, você tem direito de fazer a sua escolha, você faz o seu voto. Agora, o seu direito de escolha não muda o meu direito e o direito de outros de persuasão, através da argumentação. E é só a gente olhar a coerência bíblica. Deus nos deu o livre-arbítrio, o direito de escolha, mas ele tenta nos influenciar positivamente. Né? Em Deuteronômio, no capítulo 30, a partir do verso 15, Deus diz, eu ponho diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Mas ele diz, escolhe vida. O que ele está dizendo? Eu te dou o direito de escolha, mas eu não posso me omitir deixando de apontar para você qual é o melhor caminho. Então, obviamente, eu quero, como líder cristão, né, com a minha consciência diante de Deus, saber que eu tenho feito o possível para orientar as pessoas de acordo com aquele quadro que eu consigo enxergar. Então vamos lá. Primeira coisa, alguns irmãos ficam espiritualizando. A gente não tem que falar de política, só tem que orar. Eu digo, não, a gente tem que fazer tanto um quanto o outro. Enquanto cidadãos do céu, nós temos que orar. Orar pelos que já foram eleitos, né, estão na posição de governo, orar por aqueles que serão. Precisamos orar para que Deus cumpra o seu propósito e a sua vontade, e que temos que orar é indiscutível. Agora, nós não somos apenas cidadãos do reino dos céus, nós somos cidadãos da terra. Enquanto cidadãos da terra, nós precisamos exercer a nossa cidadania aqui. E nós não precisamos achar que o ser cidadão do reino de Deus nos leva a anular a nossa cidadania terrena. Por exemplo, quando Paulo foi preso em Filipos, de maneira injusta, sem respeitarem os direitos dele de cidadão romano, ele passa por um julgamento sumário que também foi injusto. No dia seguinte, as pessoas simplesmente mandaram o recado, pode sair da prisão, pode ir embora. Paulo diz o quê? Vocês me desrespeitaram meu direito de cidadão romano, me prenderam sem julgamento e agora acham que vão só dizer para mim, vaza, vai embora? E diz, não, vão vir aqui se retratar. Aí a pergunta é, nós vamos olhar para esse gigante da fé chamado Paulo e dizer que Paulo estava de mimimi, que Paulo, na verdade, queria ficar criando caso. Muita gente só teria dito, eu vou embora da cadeia, eu vou vazar daqui, eu vou resolver o meu problema. E disse, não, eu tenho direitos que foram desrespeitados, eu quero que eles sejam reparados. Naquela hora não se tratava nem só de uma questão de indenização moral, algo do gênero. Ele está dizendo, eu quero ser tratado de acordo com os meus direitos de cidadão. E quando nós pensamos nessa perspectiva, é lógico que à noite Paulo estava orando, estava adorando a Deus, viu intervenção, mas o que ele fez enquanto cidadão do reino não muda o posicionamento dele enquanto cidadão da terra. Dá para entender a diferença? Então, algo que nós precisamos entender, embora oramos, é procurar gerar consciências nas pessoas. Outro dia alguém falou, eu não consigo imaginar os apóstolos falando sobre voto. Claro que não tinha voto naquela época. Né? O regime de governo era completamente diferente. Agora, hoje, quando a população tem o direito de escolher, a minha pergunta é por que escolhemos errado? Agora, escolher certo ou errado não diz respeito a uma pessoa, se a gente gosta do estilo dela, se a gente não gosta. Nós precisamos entender qual ideologia que ela carrega. E nós estamos hoje diante de dois candidatos. Já falei isso no primeiro turno, quando tínhamos outras opções, agora não temos mais. Estamos diante de dois candidatos. Nós temos uma candidatura de esquerda, que já esteve no poder, que saqueou a nossa nação como nunca antes. Nós tivemos, né, a maior roubalheira da história do Brasil praticada, né, por esse grupo. Então, por mais que tenham, e já falei isso no vídeo anterior, descondenado Lula por supostas irregularidades técnicas, ele não foi inocentado, o que dizer do PT e do resto da quadrilha, de toda aquela turma que foi presa? Agora, de uma hora para outra, nós vamos olhar e dizer esses caras são corretos, esses caras são justos. Eu não estou aqui para botar a mão no fogo, né, pelo caráter de Bolsonaro ou seus filhos, que mal conheço, mas a verdade é que a gente fica colocando num patamar muito elevado suposições, acusações que nunca foram comprovadas, que muitas são claramente distorcidas, como a reportagem da Folha de São Paulo, falando de milhões de imóveis adquiridos em dinheiro por um suposto clã, e quando você olha, estão juntando todo mundo, todas as possíveis extensões de desdobramento da família, e quando você vai acessar os documentos da própria reportagem, não tem nada que foi comprado em dinheiro vivo, o que está lá é moeda corrente. Agora, a gente simplesmente pega isso, põe num patamar e joga tudo o que foi comprovado simplesmente no lixo.
Então, a minha preocupação é porque as pessoas estão olhando para Bolsonaro dizendo eu não gosto dele. Eu digo para alguns, e você acha que eu sou empolgadíssimo com o estilo, a maneira dele de falar e de lidar? Não, mas já falei isso antes e repito, o homem fala bobagem, fala, mas Dilma fazia o quê? E de repente nós queremos esse mesmo povo de volta só porque nós não gostamos do jeito dele de falar. Gente, eu não acho que nós temos que votar em Bolsonaro, que é candidato dos evangélicos, né? Eu já tive o privilégio de falar isso pessoalmente para ele. Eu disse para ele, nós nunca quisemos, e eu falo por uma boa representatividade evangélica, nós nunca quisemos alguém no STF que fosse terrivelmente evangélico. Nós queríamos gente terrivelmente de direita, que defenda valores no meio de um grupo que a grande maioria foi colocada lá com uma outra visão. Então não estamos tentando uma candidatura que nos privilegie. Numa democracia todos têm direitos iguais, inclusive as outras religiões e os seus direitos de crença. Mas quando nós falamos de defender determinadas pautas, são justamente para manter os direitos iguais e não a balança desequilibrada. Você não vai ver nenhum lobby no meio dos candidatos evangélicos tentando impedir, por exemplo, o direito de pessoas do mesmo sexo terem alguma união estável. Nós nunca tentamos legislar contra eles. Agora, o que nós não aceitamos é quando eles tentam destruir tudo o que nós construímos para ter o direito deles. Então é nesse ponto que nós falamos, ei, nós não vamos viver a ditadura das minorias. Não significa que queremos tirar o direito deles, significa que estamos dizendo que o direito deles não tira o nosso. Agora, porque alguém não quer ter pai e mãe, nós que celebramos a família tradicional, não podemos mais ter dia dos pais nem dia das mães, porque eles querem linguagem neutra, nós não podemos ter as definições que temos. Então, se eles querem um banheiro comum, criem um terceiro. Não temos nenhum problema que uma pessoa que quer viver de acordo com aquilo que pensa, que o faça, mas desde que isso não nos desconstrua. Então, essa é uma hora da gente ser sensato. O que é que a esquerda defende, gente? Um apoio ao aborto. Agora, nós cristãos vamos dizer, não, porque não gosto de Bolsonaro, vou votar em Lula, que está contra a vida. Eu não estou aqui dizendo que candidato é o cara, que Bolsonaro é o candidato da família, que veio restaurar a família. Particularmente, olho para um cara que já teve vários casamentos e que não representa o nosso ideal de família. Agora, ele não está tentando destruí-la. Ele, de alguma forma, está tentando preservar um pouco do que nós temos. E é nessa hora que nós temos que fazer a distinção. Quando nós pensamos na economia, mesmo em tempo de pandemia, não dá para negar os resultados, gente. O desemprego diminuindo, o PIB aumentando, uma proposta, a máquina com dinheiro, para nós devolver agora essa máquina chamada Estado, que foi pega quebrada, devolver com dinheiro na mão daquela turma que vai saquear de novo, porque não gosto de fulano. Gente, é hora da gente parar e fazer as contas. Agora eu vejo outros relativizando, dizendo, a igreja não se mete nisso, a igreja não. Quem vota não é a igreja, quem vota somos nós, somos indivíduos. Assim como a igreja não faz uma consulta médica, quem faz sou eu enquanto indivíduo. Agora, não é porque eu sou cristão que eu vou deixar de viver todos os outros aspectos naturais, inclusive o da democracia que envolve eleição. Se nós temos a possibilidade, não só o direito, mas a possibilidade de escolher direito, por que é que a gente faria isso de forma errada? Então, nessa hora, eu quero fazer um apelo não só ao seu coração, nós temos milhões de eleitores que não votaram. Nós temos milhões de votos brancos e nulos. E eu quero me dirigir principalmente não a quem já fez sua escolha. Infelizmente, eu diria infelizmente, muitos cristãos estão defendendo a esquerda. E eu, particularmente, tenho dificuldade de entender isso. Recentemente, o irmão André, da Missão Portas Abertas, faleceu. A gente procurando honrar, homenagear o cara, e uma nova geração dizendo, quem é ele? Não tem noção do que foi a igreja batalhar contra o comunismo, contra o socialismo no mundo, contra toda a perseguição produzida à igreja. E agora, a nova geração simplesmente diz, nós queremos isso, aquilo que nos custou tão caro como igreja, que custou tanta perseguição ao evangelho. Aí eu vejo gente relativizando, não, uma nação predominantemente cristã não vira comunista da noite para o dia, isso é um processo de décadas, realmente é um processo de décadas. Agora, quantas décadas já passaram com eles tentando reprogramar a gente? E nós simplesmente vamos oferecer às próximas dizendo, continue o processo de vocês, e a gente fica aqui sentado, quieto, de forma passiva, aceitando isso? Gente, não dá. Não dá. Não dá para ter uma consciência cristã e apoiar aborto. Não dá para ter uma consciência cristã e simplesmente apoiar esses valores e essas bandeiras que estão sendo levantadas. Agora, isso significa que a gente vai concordar com tudo que Bolsonaro diz? Não. Eu, particularmente, não
Sou alguém que vai aderir ao uso de arma. Não quero ter arma em casa. Então, acredito que eu tenho o direito de não ter. Mas também não posso, mesmo com todo o conhecimento bíblico, dizer que uma pessoa não pode ter o direito de defender a casa e a família dela. Agora, simplesmente porque esse ponto, esse aspecto da pauta não é o mais atraente, eu vou simplesmente pegar todo o pacote ruim. Alguém esses dias falou, tem um monte de coisa no Bolsonaro que eu não gosto. Eu falei, também, só que quando eu falo do Lula, não tem nada nele que eu goste ou que eu concorde. Então, nesse momento, eu não tenho o candidato perfeito, o ideal. E também eu não estou escolhendo alguém para ser pastor da minha congregação, da minha vida. Nós estamos tentando pegar, como diz aquela linguagem, o que temos para hoje e tentar achar o menos pior. Essa linguagem dentro da democracia do menos pior não é de hoje, já remonta à época da Grécia, da Roma Antiga. Quando temos opções limitadas, a gente tem que fazer a melhor escolha dentro das possibilidades. E, gente, não dá para simplesmente engolir uma conversa de descriminalização das drogas. Agora, de repente, nós estamos simplesmente tentando relativizar valores que pregamos e proclamamos há tanto tempo em nome de uma suposta conduta emocional, de dó de alguém que pode estar sendo julgado pelo sistema, enquanto estamos favorecendo o tráfico e toda a desgraça que as drogas têm produzido, e nós vamos simplesmente dizer, não, nós queremos isso, porque não gostamos do jeito que o Bolsonaro fala. Eu quero fazer um apelo ao seu coração. Alguém diz, eu não acho que se Lula for eleito, ainda mais agora com tantos candidatos, disseram que em torno de 60% são de direita, ele não vai ter governabilidade, ele não vai fazer nada. Eu tenho dito para alguns, e você quer pagar para ver? A questão não é nem o quanto ele vai fazer em termos das leis da nação. Ele coloca as próximas 2 indicações do STF do jeito que quiser, se entrar lá dentro. Ele vai distribuir e negociar os cargos e as influências de novo, né, como já fizeram antes em vários. Não estamos falando de um mandato, em vários mandatos. Estamos falando de pelo menos 3 mandatos e meio. Isso foi comprovado. E nós vamos simplesmente entregar a nação de mão beijada, de novo na mão dessa turma. Gente, alguém me perguntou outro dia, se Lula for eleito, você vai orar por ele? Claro, a Bíblia manda orar pelas autoridades. Se for, eu vou ter que orar por ele. Nesse momento, estou orando para que ele não seja eleito. Nesse momento, estou orando para que o quadro não aconteça dessa forma. E eu quero fazer um apelo a você que está em cima do muro, a você que está indeciso. Eu estou tentando te dar alguns subsídios, mas procure pensar e refletir na pauta, em tudo aquilo que é defendido. Quando pensamos economicamente, nós não podemos ter um Estado inchado que tenta carregar todo mundo, é uma questão de tempo. Nós vamos viver o que toda a América Latina está vivendo, países que já tiveram riqueza, estrutura e estão se arrebentando. Nós precisamos pensar numa proposta econômica diferenciada. E apesar de, repito, não ter tudo o que eu mais queria no governo Bolsonaro, pelo menos ele é o que está mais próximo possível daquilo que a gente gostaria e é o que está mais longe possível de tudo aquilo que nós não queremos. Então, sim, voto no Bolsonaro não porque sou bolsonarista, mas quero te dizer uma coisa, sou de forma assumida, admitida, sou anti-PT, sou anti-Lula, sou anti-esquerda, sou contra tudo aquilo que eles representam e defendem. Então não podemos simplesmente nessa hora ser emocionais e confundir as coisas. O segundo turno está chegando. Eu quero te encorajar a tomar a decisão correta. É lógico. Você tem o direito de fazer a sua escolha. Eu só quero cumprir o meu papel enquanto cidadão, dizendo, eu também tenho o direito de tentar te persuadir e te dar elementos que te ajudem a pensar para que você não seja só embalado, deixando que a mídia decida o que é que você vai pensar sobre quem. Quais são os interesses dele? Por que que essa mídia, que é tão forte, não só no Brasil, mas no mundo, é tão controlada pela esquerda? Nós precisamos parar e pensar em tudo isso. É hora de fazer uma escolha, é hora de simplesmente nos posicionarmos para que não chegue o momento de depois a gente amargar com arrependimento, como Venezuela, como Nicarágua, como Argentina, como Colômbia, como muita gente já está fazendo. Então, pense e ore a respeito disso. No último vídeo, falei a respeito de como tenho orado e jejuado pela nação, no sentido de dizer um compromisso de lutar, não só enquanto cidadão terreno, mas enquanto cidadão do reino de Deus, no sentido de dizer que não estamos brincando com as coisas. Não estou aqui para te dizer que Deus mandou você votar em alguém, como alguns distorcem deliberadamente o que a gente fala. Eu acho incrível que alguns desses se orgulham de ser estudiosos, de ter um perfil de bons interpretadores, não conseguem prestar atenção no que a gente diz, porque são emocionais naquilo que houve. Não estou te dizendo que Deus mandou fazer. Estou te dizendo que eu, enquanto cidadão, quero te influenciar por conta dessa perspectiva, por conta daquilo que enxergo. Não quero deixar o vídeo longo, mas quero te encorajar.
desça do muro, espero que desça para o lado certo, influencie o maior número possível de pessoas. Nós estamos no meio de uma guerra, vamos continuar orando, vamos continuar jejuando, mas o que fazemos enquanto cidadãos do reino de Deus não muda o que devemos fazer enquanto cidadãos da terra. E o que fazemos enquanto cidadãos da terra também não muda o que devemos fazer enquanto cidadãos do reino. Procure